e porque eu acho que o panorama, achava que o panorama político em Angola era meio que um teatro. E às vezes eu tenho a impressão que os partidos de oposição estão só a fazer um teatro para fingir que nós temos oposição, e o partido no poder controla realmente tudo. É a impressão que eu às vezes tenho. Ok. Eu acho que nós temos uma oposição muito fraca. Eu queria muito, por exemplo, poder fazer parte de um partido de oposição. Mas temos aí o ACJ, que muitos dizem ser a esperança de Sim, Angola. mas ele é uma pessoa. Eu gosto muito do ACJ, mas ele é uma pessoa. A UNITA é um partido. É a mesma coisa que o próprio JLO, ele é uma pessoa, o MPLA é um partido. Quer dizer que o sistema está viciado. Claro, claro. Olha, o JLO e o ACJ são pessoas que eu acredito têm boas intenções. Ok. Os dois, ambos, simpatizo bastante com os dois. Qual é o problema? O problema é a estrutura de onde eles estão. Ok. Então, eu agora, porque estudei bastante política e tudo mais, começo a tentar perceber os nossos partidos políticos e posso lhe fazer essa pergunta. Acha que existe rainha no rap? Eu fiz a pergunta. Se para mim existe, obviamente. Eu já deixei claro várias vezes que existe uma rainha no rap angolano. É você? Com certeza. Ok. Isso foi votações? Isto foi numa gala de premiação? Não, são os goals que eu tenho. Por exemplo, o único homem que já ganhou uma premiação como essa, como eu, foi o NGA, que é o King, que é o rei do rap. Exatamente. NGA é o rei do rap? Sim. Ok. Caso Porquê não que diz saiba. isso? Vou já concluir, vai já entender porque é que eu digo. Okay. Vou entrar um pouco para a sua vida pessoal. Você é livre de responder o que você quiser responder. Eu certo? sei, eu sou sempre livre. Rolou uma informação de que você estava a namorar com uma figura pública. Fizeste bem mesmo em não mencionar nomes. Eu posso mencionar? Não, também. mas não Também sou podes. livre. Porque tens que proteger. Quem está a ser entrevistado sou eu. Exatamente. Olha, mas eu não vou. Mas deixa-me só concluir a minha pergunta. Mas não vou mencionar. Vou-te responder essa pergunta. Não, Tudo aquilo que a gente traz para cima da mesa tem que ter bases. E nesse caso em particular, essa questão não tem base nenhuma. Então, tipo, eu entendo que tenhas-me perguntado, que há essa curiosidade, é uma polémica e tal. Mas não existem bases. Não é muito pela polêmica, Não existe uma fotografia, não existe um vídeo, não existe uma testemunha. Sim. Não existe um por isso estudo. É que eu estás a fiz a perceber o que eu pergunta quero na dizer? primeira pessoa para responder. Acredita Eu que há sei, pessoas mas- que gostavam de estar aqui onde eu estou para fazer essa pergunta. Não, eu mas estou eu aqui para também fazer gostava. a pergunta destas pessoas que cá não estão. Não, então, não. Eu entendo. deixa-me só concluir. Então, Não, mas a deixa-me só fronteira... concluir. Não Então, podes concluir. esta pergunta Rádio ouvinte. Você que ama fotografia, você já pensou em viver da fotografia? Fazer dela sua profissão? Pois essa é justamente a proposta do meu curso de fotografia. Meu nome é Murilo de Tarso e o meu curso de fotografia tem essa dupla proposta. Primeiro, te ensinar a fotografia fundamental e segundo, te ensinar a viver profissionalmente da fotografia. Eu sou brasileiro, o curso vai ser dado aqui no Brasil, ao vivo, mas você vai assistir na plataforma angolana Seja Pro. Inclusive você vai poder pagar na moeda local. Mas para quem que é esse curso? Esse curso é para iniciantes que não conhecem nada de fotografia e querem começar do zero, e é também para quem já é fotógrafo e deseja aprimorar suas técnicas ou deseja se profissionalizar nesse mercado da fotografia. Aprender de fato a viver da fotografia. Bem, essa questão de mercado é o diferencial do meu curso, mas tem uma cereja do bolo. Vocês usam essa expressão cereja do bolo por aí? Cereja do bolo. Mas enfim, um grande destaque do meu curso é o formato que eu faço as aulas práticas. Porque sim, tem aulas práticas, tem saídas fotográficas. E olha só que divertido, eu quase vou junto com você nessas saídas práticas. Como que isso funciona? A gente marca o horário, você vai fazer a saída fotográfica aí na sua cidade, não importa onde você esteja, e eu ao mesmo tempo vou sair aqui. E nós teremos um grupo de WhatsApp e vai ser como se a gente estivesse conversando ali da esquina. Durante os exercícios e tarefas, você vai poder me perguntar suas dúvidas, direto ali no grupo. Esse é um formato que vai permitir muito a nossa interação. O aproveitamento seu no curso vai ser excelente por causa disso. Sobre o conteúdo do curso. O curso vai ter duas partes, como eu falei. Uma parte é a fotografia. Na fotografia, a gente vai ver todo o fundamental da fotografia, a iluminação, a direção de modelos, o tratamento de imagem, um Lightroom e uma palhinha de Photoshop, além da matéria que eu considero mais importante, que é desenvolvimento do olhar através da linguagem e composição.
E para saber mais sobre o curso e fazer a sua inscrição, acesse a página do Seja Pro, veja maiores detalhes do curso, horário das aulas, detalhes sobre o conteúdo, valor e se você ficar com alguma dúvida, me mande uma mensagem. E aí, gostou? Então, um beijão pra você e vejo você do lado de cá. 20. Papo reto. Ouvintes, boa tarde, 13 horas e 7 minutos na rádio, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. Hoje são 12 de fevereiro de 2022, ano de eleições em Angola, ano de Mundial de Futebol, no Catar no caso, e também ano de Covid, que está a estender-se já há mais de 2, a caminho de 3 anos se calhar, é isso que está aí a acontecer. Mas contudo, não há de ser nada, há de ser considerada mais uma doença, da qual vamos viver com ela, simplesmente assim. E portanto, é mais uma edição do seu programa Papo Reto, como digo, você está acompanhado no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, alguns trechos. Seja bem-vindo e continue ligado, porque a entrevista do dia está conosco, já está a ser vista nas imagens, certo? Portanto, vou dar as boas-vindas à minha entrevistada e desde já seja bem-vinda, Eva. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, um abraço a todos aqueles que estão na sintonia, que estão a ver-nos, né, pelas plataformas digitais. Estamos aqui para vocês. Muito bom. Obrigado nós por ter acedido ao nosso convite, tá? Ok. Muito bom. Eva, primeiramente eu gostava de começar assim. A Eva que eu estou a ver aqui à minha frente é uma Eva diferente de há 4 anos atrás, 5. É uma Eva que está muito preocupada atualmente com as suas opiniões, com a sua forma, a sua posição, seu posicionamento social, com aquilo que vai publicar, com aquilo que vai opinar, ou nem por isso? Olha, a Eva de hoje em dia é uma Eva que tem uma consciência política muito superior à da Eva de 4 anos atrás, porque pelo meio eu tive a oportunidade de obter mais conhecimento, ler mais, estudar mais, inclusive durante a pandemia, felizmente eu tive muito tempo para me cultivar, então a grande diferença que existe é que eu sei mais, né, sobre política, sobre sociedade, sobre economia, porque eu estive a estudar mesmo bastante. Então acho que essa é a grande diferença que eu posso trazer em relação à Eva de há 4 anos atrás. Muito bom, muito bom. Ano de eleições, a Eva este ano, por exemplo, podemos contar com a Eva em atividades políticas, ou se calhar fazer parte de algum partido? Então, nas últimas eleições, para além de ter recebido ofertas muito interessantes, financeiramente falando, eu não aceitei participar das campanhas eleitorais. Nestas eleições, não sei. Qual foi o partido que fez a oferta? Foram vários partidos. Desde o partido poder atual, no poder até a partidos da oposição. Boa. Então... E rejeitou por quê? Eu rejeitei porque eu não queria fazer parte, porque eu não me identificava e porque eu acho que achava que o panorama político em Angola era meio que um teatro. E às vezes eu tenho a impressão que os partidos da oposição estão só a fazer um teatro para fingir que nós temos oposição, e o partido no poder controla realmente tudo. É a impressão que eu às vezes tenho. Então, para mim, estar por causa de dinheiro a participar das campanhas eleitorais era tipo também estar a participar do circo. E foi por isso que eu não aceitei. Não aceitei porque também não queria influenciar os angolanos no voto que iriam dar, seja para o partido no poder, seja para os partidos na oposição, porque eu não estava certa, ou melhor, não tinha a certeza de que partido é que era o meu partido favorito e no qual eu confiava. Porque eu tenho reticências em relação a todos eles, é complicado, né? E tinha reticências em relação a todos eles. Hoje em dia, se calhar... vejo as coisas de forma diferente? Não vejo de forma diferente. Continuo a achar que... Eu acho que nós temos uma oposição muito fraca. Eu queria muito, por exemplo, poder fazer parte de um partido da oposição. Mas temos aí o ACJ, que muitos dizem ser a esperança de Angola. Sim, mas ele é uma pessoa. Eu gosto muito do ACJ, mas ele é uma pessoa. A UNITA é um partido. É a mesma coisa que o próprio JLO, ele é uma pessoa, o MPLA é um partido. Quer dizer que o sistema está viciado?
claro. Nós, olha, o J-Lo e o ACJ são pessoas que eu acredito em boas intenções. Ok. Os dois, ambos, simpatizo bastante com os dois. Qual é o problema? O problema é a estrutura onde eles estão. Ok. Então, eu agora, porque estudei bastante política e tudo mais, começo a tentar perceber os nossos partidos políticos e a tentar entender o que é que eu me identifico mais. E eu acho que a melhor forma que eu vou ter de me posicionar no futuro é mesmo olhar para planos de governo, porque não dá para irmos ao fundo da questão. Se eu for ao fundo da questão, eu nunca vou participar da vida política angolana. E não é bom, porque eu sou uma cidadã, sou uma pessoa informada e acho que posso dar um contributo, nem que seja com o meu voto, consciente. Quando a gente vai votar e não temos a certeza no que é que nós queremos, não é bom. Então, se calhar eu vou ter que reduzir o meu nível de exigência e se calhar o que eu vou fazer é olhar para os planos de governo de forma imparcial, o plano de governo da UNITA, do MPLA, pronto, falo destes dois porque acho que são os únicos assim que vale a pena analisar com mais profundidade, nada contra os outros partidos, mas é por aí que eu vejo. Ok. E vou analisar e aquele plano de governo que me parece, as propostas de governo que me parecerem melhores é o partido que eu vou escolher para votar e quem sabe, nem que seja nem sempre eu para fazer campanha eleitoral tenho que fazer utilizando a Eva Repediva, também sou uma cidadã comum e no meu meio de amigos posso defender um partido político, por exemplo, dizendo, olha, estive a ler os planos ou estive a ver as propostas que cada um apresenta e eu acho que o partido tal é o ideal para se votar. Muito bem. A juventude angolana está preparada, os seus fãs estão preparados para ouvir a Eva Repediva a dizer, a convidar, a convidar... Não, eu não estou a dizer que eu vou fazer isso, nem que pretendo fazer isso. Sim, mas deixa-me só concluir. Não quero iludir num partido político. Então vou mudar a pergunta. Yeah. Acredita que os seus fãs, a juventude angolana está preparada, por exemplo, para ver a Eva Repediva como membro do MPLA? Epá, nunca pensei numa possibilidade dessas, nunca pensei nisso. nisso. Convites, podia ter aceito? Não, eu nunca pensei nisso. Mas acha que a juventude está preparada para tal? Não, mas porquê que está-me a fazer essa pergunta? Nunca pensei nisso, a questão é que eu nem acredito que para o MPLA fosse bom ter uma militante como eu. Por que é que não seria bom? Porque, de um modo geral, a militância, né, em partidos que estão há mais de 40 anos no poder e que estão estruturados como o MPLA está, de modo geral é uma militância, a meu ver, um bocado passiva. É aquela coisa que é seguir o chefe até o chefe dizer que já não quero mais, bajulação. Sim à mãe, eu não vou utilizar o termo bajulação, mas é aquela coisa do sim à mãe, etc, etc. Eu acho, por exemplo, inaceitável, e como eu disse, eu simpatizo com o J-Lo, ok? Com o João Lourenço, que é o nosso presidente João Lourenço, simpatizo muito, por sinal, e digo publicamente, os meus fãs nunca me atacaram por eu afirmar isso, da mesma forma que eu digo que simpatizo com a Adalberto Costa Júnior e da mesma forma que eu simpatizo com outros políticos. Eu tenho a liberdade de simpatizar com quem eu quiser. Exato. Para além de eu simpatizar muito com o João Lourenço, eu acho inaceitável como numas eleições de partido, num partido com a dimensão do MPLA, com as personalidades que o MPLA tem, não existirem opositores, pessoas que digam, não, eu também quero participar das eleições para o presidente do partido. Isso não é aceitável, nem que fosse, porque isso é que é uma democracia, e a democracia tem que ser também partidarizada em Angola, dentro dos partidos políticos. Mas eu falo do MPLA e falo de outros, se bem que na UNITA nós já assistimos a várias eleições em que tínhamos vários candidatos e tudo mais. E assim tem que ser. Então, eu fazer parte de um partido em que ninguém consegue se posicionar, eu sei que internamente existem debates, existe muita coisa, mas também sei que e algumas pessoas falam e tudo mais, mas também sei que quem fala mais às vezes é excluído e que o ideal é mesmo sem chefe. Okay. E eu acho que participar num partido político é sim respeitar as regras, as diretrizes e o plano que o partido tem para o país e que as pessoas que estão nos órgãos, digamos que de gestão do partido definem para o país, mas é preciso também ter uma participação ativa e poder participar dando opiniões, dando sugestões e ser-se ouvido independentemente do hábito de ser
como o termo que utilizou, a bajulação. Tá certo. Então é só por causa disso que para o MPLA, eu já fui convidada para entrar no MPLA no passado e não aceitei. Aceitaria hoje? Não, eu acho que o MPLA é que tem que entender, o MPLA ou a UNITA é que tinham que me dizer se aceitavam um militante como eu, porque eu acho que para tanto um partido como o outro, não sei se seria fácil ter uma militante como eu. Não, mas há muitos, mas já vimos vários casos. A nossa entrevista não é muito esta, mas vamos finalizar com esta arrematada. Mas já houve vários casos que o próprio partido transformou o seu militante. Não, mas eu não sou uma pessoa transformável, esse é que é o problema. Ok, muito bom. Por isso, eu acho que seria desafiador eu estar num partido desses, não para mim, porque eu vou continuar sendo uma pessoa. Ok. Mas também acho, para terminar, e já agora para dizer às pessoas que nos estão a ver e para que compreendam, que existem várias formas de a gente participar na vida política, né? E existem várias formas de nós colaborarmos para o crescimento e a edificação da nossa nação Angola. Então não é só estando em partidos políticos que nós podemos fazê-lo. Então, através da música, através de uma entrevista como esta, com as coisas que eu tive aqui a soltar, vão trazer reflexões às pessoas, e isso é muito importante. Sim. Através de associações não governamentais, organizações não governamentais, associações de solidariedade, sindicatos. Nós precisamos muito de ter mais sindicatos em Angola e de melhorar o trabalho dos sindicatos, são grupos de pressão muito importantes. Então existem várias formas de se participar da vida do nosso país e de fazer com que ela melhor para todos nós. Falaste muito bem através da música, porque na sua música tens feito muitas intervenções sociais, aquela subiu o meu muito forte. Se és que hoje estás mais madura, se calhar hoje não terias feito aquele comentário, o comentário que fizeste relativamente à compra do relógio de Danilo? Não, claro que eu faria. Farias? Claro. Este acho que é ridícula a forma como... Foi interpretado? Não, eu acho que foi interpretada muito bem. Eu disse aquilo que eu disse, acho que as pessoas perceberam aquilo que eu disse. Eu acho que é ridícula, são ridículas as consequências que eu tive na altura para aquilo que aconteceu, e também acho que é ridículo ninguém ter se preocupado com isso. Você foi bloqueada? Toda a gente sabe o que aconteceu, foi público. Mas também ninguém se preocupou. Então depois amanhã, quando as pessoas vierem me cobrar alguma coisa, eu vou-lhes lembrar que quando a gente faz o que é certo e dá a nossa opinião, depois não há quem te acuda. Não, mas tu tens que dar a tua opinião e não tens que pegar que alguém te acuda. Está bem, as pessoas gostam de cobrar, mas nós temos que entender que se algumas coisas neste mundo e nesta vida só têm continuidade e só têm às vezes forças para andar, se tiverem um suporte. Eu por acaso estou aqui firme e irte e continuo com as minhas opiniões, as minhas posições, mesmo que nesse quadrante, nessa situação em particular, eu não tinha tido o suporte que eu acho que devia ter tido, mas tenho suporte noutras coisas. Eu lancei agora uma música recentemente e o público está-me a dar muito suporte. Eu sou grata. Okay. Eu sou grata por tudo o que me dão. E não sou frustrada ou não fico indignada pelo que não me dão. Okay. Porque as pessoas dão-nos aquilo que podem e eu não estou a fazer uma cobrança. As pessoas também, se não se posicionaram, é porque a consciência da maior parte das pessoas não é a melhor, porque o nosso país promove isso, né? Meio que um adormecimento da população quanto a algumas questões. Então está tudo bem, mas é sempre bom deixar ali a nota que isso aconteceu e que é real e que não é bom. Ok. Compreendemos perfeitamente, por acaso. Existe rainha no rap? Posso lhe fazer essa pergunta? Acha que existe rainha no rap? Eu fiz a pergunta. Se para mim existe, obviamente. Eu já deixei claro várias vezes que existe uma rainha no rap angolano. É você? Com certeza. Ok. Isso foi votações? Isto foi numa gala de premiação? Não, são os goals que eu tenho. Por exemplo, nas últimas décadas, acho que são 2 décadas, se não me engano, ou pelo menos na última década, eu fui a única artista a vender na Praça da Independência. Ok. Da qual fiz 2 vendas muito bem sucedidas na Praça da Independência. Até então, pelo menos na última década, eu acho que até não vou dizer 2 décadas, mas até acho que é mais tempo. Fora isso, eu sou das artistas angolanas, não é do rap, das artistas angolanas com mais internacionalização, desde Brasil ao México, à Espanha, à África do Sul,
Não vou falar de Portugal, onde eu já fiz os festivais mais importantes do país, como Rock in Rio, como o Sudoeste. Portugal já nem conta. Fora isso, eu sou a única artista de rap, e aí incluo os homens. O único homem que já ganhou uma premiação como essa, como eu, foi o NGA, que é o King, que é o rei do rap. Exatamente. NGA é o rei do rap? Sim. Caso Porquê não que diz saiba, isso? vou já concluir, vai já entender porque é que eu digo. Ok. Eu fui, por exemplo, a única artista com voto popular a ganhar o prémio de melhor artista nacional no Angola Music Awards. Não estou e o Angola Music Awards é uma premiação que é com voto popular, não é aqueles prémios que a gente aqui às vezes recebe, para não falar dos outros prémios todos que eu já recebi. 2 vezes melhor artista de hip hop no Angola Hip Hop Awards, várias vezes outros prémios que nunca nenhuma outra rapper ganhou. Sou a rapper que mais vendeu e que mais show já fez em Angola nas últimas, aí posso falar, décadas. Sou a artista com maior público do hip hop, sou a artista que mais tem se posicionado tendo em conta as questões que o nosso país apresenta, e por causa disso e pelo trabalho que eu tenho feito nos últimos anos e a relevância que eu tenho, com toda a certeza, eu acho, ou melhor, eu tenho a certeza, não acho, que eu sou por acaso a rainha do rap em Angola, mas podem aparecer outras. E no caso do NGA é mais ou menos a mesma coisa que se passa. Eu acho que já ninguém no nosso país tem muitas dúvidas, por exemplo, em relação a isso. Eu falei de algumas coisas, né, para justificar, mas nem é por aí. As justificações não precisava de ir tão longe, por exemplo, para justificar isso. Ok. Eu fiz esta pergunta Acho que é ao a minha Alibaba. relevância que faz isso. Compreendemos perfeitamente, sim, todo esse trajeto aí te faz entender que és a rainha. Eu fiz essa pergunta ao Alibaba e vou fazer também. O Alibaba não respondeu. Ok. Eu vou fazer esta pergunta. Como é que você vê a aceitação da Força Suprema aqui em Angola? Não dos seus fãs, mas sim dos organizadores de eventos, promotores de eventos. assim, Eles são barrados aqui em Angola? Não, eu acho que não são, pelo que sei, mas também não me cabe a mim fazer comentários sobre a Força Suprema. Ok. Tipo, são meus bros, mas eu não posso dizer que não são e amanhã vou falar com o NG, ele vai me dizer que são. Essa pergunta vais ter que fazer um dos elementos da Força Suprema. Nas minhas entrevistas falo mesmo sobre mim. Há um tempo de antena que eu tenho para mim, não tenho feito muitas entrevistas, então eu não sei. Ok. Mas eu não. Tem que ser um deles a responder a isso. Ok, está certo, compreendemos. Os rappers vivem exatamente aquilo que dizem? Não é daquilo que dizem na música, que mostram no videoclipe, os rappers angolanos? Tens que lhes perguntar também a eles, A sua mais da opinião. minha vivência, parece-me que muitos não é todos, mas muitos não. Mas é como tudo, a arte é uma coisa de imaginação. Às vezes tu desenhas uma paisagem de um lugar onde tu nunca estiveste, ou que nem sequer existe. Ok. Tu imaginaste aquela paisagem e o pintor está ali a desenhar aquela paisagem. Às vezes um pintor está a desenhar um rosto que ele nunca viu, ele imaginou aquele rosto. Então um cantor às vezes também vai cantar coisas que ele não viveu, mas imaginou. Não devia ser assim, supostamente, dentro de alguns critérios que o rap tem, mas existem várias músicas desde sempre muito aceites de coisas que os rappers imaginam. Tipo, uma história, fui à casa, vi uma pessoa na minha casa a roubar-me, não sei o quê. Imaginou, está tudo bem, é um Hoje canta mais storytelling. uma imaginação É um ou realidade? storytelling. Hoje canta mais, não sei. Eu não consigo dizer isso. Não tenho que fazer uma análise muito aprofundada sobre isso, mas há muita gente a cantar aquilo que imagina. E é arte. Ok. Por mim seria tudo mais próximo do real, mas eu própria já cantei o que eu imagino. Ok. Quando há vezes que eu estou a falar sobre situações, por exemplo, em músicas de amor, Ok. que eu nunca vivi, mas que é uma mensagem, é um talk que eu acho importante transmitir. Porque, porque uma amiga minha viveu, porque uma fã minha mandou uma mensagem a desabafar sobre aquilo. E eu pego e ponho aquilo na minha música. Muito bom. Sim, há essa criatividade dos artistas, né? Tu conheces o Abidiel? Claro. É um rapper angolano. Aham. É bom. Sim. Ok. Tu tens alguma situação com ele? No Tem alguma associação? Não, a situação no sentido de. Prontos. É teu amigo? Vocês são Eu não colegas? falo, eu do não falo movimento? com o Abdiel há muito tempo, mas Ok. eu tenho uma relação super agradável com o Abdiel, nunca tivemos problemas que eu saiba. Ok, prontos. Tá na tudo na bem. sua música, ele fala muito de mulheres. Algumas mulheres queixam-se pelo facto como eles põem
mulheres na sua música, como ele canta, falando de mulheres, damas e vagabas. Para vocês, rappers, mulheres do movimento, isso, como é que vocês recebem isso? Eu vou falar por mim, não posso falar pelas outras Certo, mulheres por rappers. si. É assim, eu acho que primeiro cada um diz o que quer. O maior problema nem sequer está em quem diz. É na sociedade que reproduz isso. O Abdel, quando está a falar o que supostamente fala, ele só está a reproduzir aquilo que a sociedade também é. E é por isso que as músicas dele que falam de mulheres de forma depreciativa, tem tanta gente a ouvir. Então a culpa não está no Abdel. Nós temos que ver. No passado, se calhar, eu ia dizer que está, mas eu acho que eu evolui também o meu Mas pensamento. o músico não está preocupado com o conteúdo musical Mas que vai trabalhar? e as pessoas que estão a ouvir também não estão preocupadas com o conteúdo musical que estão a ouvir? A sociedade que trata, de um modo geral, a mulher de forma desigual ao homem também não está preocupada com isso? Então, nós não podemos pessoalizar a questão ao Abdiel. Nós temos que fazer uma análise mais profunda, ver como é que a nossa sociedade está, para entendermos qual é o fenómeno que gera com que nós tenhamos cantores que falem dessa forma à vontade. Porque imaginemos, se um cantor for por uma música dizer, por exemplo, que os mulatos é que são bons, todo mundo vai atacar, não vai? Vai ou não vai atacar? Qual é a sua opinião? Eu quem entrevisto aqui. Não, estou a perguntar, acha que as pessoas vão atacar ou não vão atacar? Tipo dizer, os mulatos são superiores, um cantor que fala isso numa música, as pessoas vão atacar ou não vão atacar? Dá a sua opinião, eu dou a minha. Não, eu não sei, o que é que você Não, o acha? que é que achas? Obviamente que as pessoas vão atacar. Ok. Porquê? Porque a nossa sociedade está consciente de que esse tipo de fala não é aceitável. Um homem negro, angolano, preto, retinto, eu, Eva, não vou aceitar que, por exemplo, não preciso de falar de outras pessoas, eu não vou aceitar que tu venhas cantar isso ao pé de mim, e quando a música começar eu vou já parar a música, porque isso é algo que me escandaliza, é uma falta de respeito, é muita coisa que não é aceitável na sociedade, certo? Mas quando toca uma música, por exemplo, a falar mal das mulheres, a gente deixa a música tocar, a gente canta a música, fala a gente, estou a falar na sociedade no geral. Quer dizer que é uma coisa aceitável na sociedade angolana tu ofenderes e maltratares mulheres na nossa convivência social ou nas nossas músicas, não é? Mas há outras coisas que as pessoas não iam aceitar. Então, o que é aceitável e o que é reproduzido a nível de música reflete aquilo que a sociedade é. É por isso que tu não tens nenhuma música a dizer que os mulatos são os melhores ou que têm que matar os mulatos. Estou a dar um exemplo. Mas tens músicas a falar mal de mulheres. Então, o problema são os valores que a sociedade tem e o que é que a sociedade considera aceitável. Tudo que o músico, é tudo que os miúdos estão a cantar que a gente critica e que tem público a ouvir e que tem rádios a tocar e que tem concertos onde eles sobem no palco a falar. É o reflexo da sociedade angolana. Okay. Eu não posso atacar o Abdiel, jamais. Okay. Isso é sobre todos nós. Você diz que, sim... Mas percebeu onde eu quero chegar? Sim, percebi que ele canta aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, ele reflete aquilo que a sociedade é. Que a sociedade é. Pronto. E é por isso que as pessoas ouvem porque ele se identificam. Ele reflete aquilo que a sociedade é. Que as damas não são é vagabas. ele em particular, os músicos, e cada um reflete eu quero bocado, entender né? isso. Ele reflete aquilo que a sociedade quer. Que as mulheres são vagabas, isso e aquilo. Damas e vagabas, pego, levo. Não, sim, assim, do meu ponto de vista... A juventude está assim? Não. Mas há coisas que são tão óbvias que eu não quero estar a aprofundar e a dar respostas sobre isso, como se eu agora fosse carregar comigo a afirmação de que isto é isto, sendo que é uma coisa que todos nós vemos. Existem, cada músico, da mesma forma... As mulheres são muito fáceis hoje? Não disse isso. Não, da mesma forma, não é a visão que se tem da mulher. Em Angola. Os homens já falam. Por que alguns homens têm essa não visão? sei, tens que falar com um sociólogo, não sou a pessoa ideal para. Não, mas a sua opinião. Não sei, eu não sou um homem, como é que eu vou responder porque é que os homens têm essa visão? Okay. O que eu sei é que na música e na arte existem várias pessoas que expõem coisas e cada um de nós expõe aquilo que nós somos, mas quando existe um público que se identifica. E e muitas das vezes nós próprios estamos também a representar algo ou alguém. Há pessoas que se calhar passaram por aquilo ou conhecem alguém que passou por aquilo. Então ele está a expor
o que é ser traído no nosso contexto. Certo. Quando temos uma cantora a falar de problemas sociais, como eu já fiz, por exemplo, ela está a expor o que é a visão dela sobre os problemas sociais, mas se há muita gente que se identifica com aquilo, significa que ela está também a expor a visão de outras pessoas e é o reflexo do que outras pessoas pensam. Ok. Assim sendo, quando um cantor está, por exemplo, a falar de mulheres na sua música, ele também está a expor a sociedade, porque existem pessoas que se identificam com aquilo, que cantam e reproduzem aquilo, porque se identificam. E isso também é expor o que a sociedade é. Não posso atacar o artista em particular, Ok. temos é que ver na nossa sociedade o que é que se passa, para que seja tão naturalizado que se refiram assim às mulheres e o que é que nós podemos fazer para melhorar esse quadro. Mas eu não posso agora dizer, não, vamos cancelar o cantor tal porque disse que as mulheres são isto e aquilo, aquilo outro, sendo que eu sei que no nosso convívio social muitas são as pessoas que se comportam dessa forma e cancelar uma só pessoa não vai resolver o problema que me interessa, que é o da sociedade e a forma como a sociedade vê e trata as mulheres. Ok, muito bom. Não sei se me fiz Compreendi perfeitamente. entender. Compreendi perfeitamente. Vocês mulheres do movimento rapper são unidas? O que é união? O que é a união, Eva? Também não sei. Eu preciso saber qual é o teu conceito de união, que é para saber São se nós amigas? somos unidos. Lidam bem? Com algumas eu lido muito bem. Com as outras não, porquê? Pá, porque o movimento rap em Angola nesse momento deve ter 1.000 a 2.000 rappers. Então não seria possível eu conhecer todas. Agora, aquelas que estão próximas a mim e com quem eu tenho a oportunidade de ter convívio, a gente lida bem. Ok. Não seria possível eu ser amiga de todas as rappers em Angola. Agora, as chegam até mim, mostram a sua música e tudo mais. Eu dou o suporte, o carinho, etc. que eu posso, a força que eu posso. Acima de tudo, eu através da minha música e do meu percurso, eu acho que eu também dou essa força a todas as mulheres, porque às vezes tu dares uma referência a alguém é muito poderoso, porque a pessoa vê aquela pessoa conseguiu chegar até ali, eu também posso conseguir. É esse o papel que eu tento fazer do modo geral em relação às rappers e aquelas que estão próximas a mim, eu tento dar o meu apoio e o meu suporte, mas não tinha como, só se fosse uma amiga falsa, né? Ser amiga, mesmo amiga de todas as rappers que existem em Angola, né? Pois é, com certeza. Você é ativista? Eu sou uma cidadã com interesse em participar de alguma forma, nem que seja só com opiniões, que também não muda muito se calhar, na melhoria da qualidade de vida dos meus compatriotas. Ok. Na sua música tu fazes isso e muito bem já havia dito na sua música, o Assobio Meu, é muito forte. Mas há quem vá às ruas, né? E há quem pratica o ativismo como você pratica, e muitos outros. Você vê alguma diferença de quem sai à rua e de quem pratica o ativismo como você pratica? Eu acho que existem várias formas de manifestação daquilo que a gente pensa. E eu acho que todas essas formas são válidas. Uma pessoa que faça um post, uma pessoa que faça uma música, uma pessoa que converse numa entrevista, uma pessoa que vá para se manifestar na porta da Assembleia ou no 1º de Maio. Eu acho que todas essas formas de manifestação são válidas. Como é que vês o ativismo em Angola? Pá, não sei, eu acho que é muito complexo. Eu não tenho conhecimento suficiente para te dizer como é que eu vejo o ativismo em Angola. Eu acho que existem jovens que estão a fazer um trabalho bom. Eu acho que todas as sociedades democráticas devem ter grupos de pressão, devem ter pessoas que se levantam do sofá de sua casa e vão com os seus corpos manifestar aquilo que é o seu descontentamento. É assim que nós evoluímos. Desde que isso seja feito de forma organizada, pacífica e coordenada, eu acho que é algo perfeitamente aceitável. Ok, muito top. Boa opinião. Vou entrar um pouco para a sua vida pessoal. Você é livre de responder o que você quiser responder. Eu certo? sei, eu sou sempre livre. Eva, rolou uma informação de que você estava a namorar com uma figura pública.
Fizeste bem mesmo em não mencionar nomes. Eu posso mencionar. Não, também, mas não também podes. isso. Porque tens que proteger quem está a ser entrevistado sou eu. Exatamente. Olha, mas eu não vou. Mas deixa-me só concluir a minha pergunta. Mas não vou-te responder, mencionar. vou-te responder essa pergunta. Não, as pessoas ainda não sabem qual é a pergunta que eu Acabaste de faço. me perguntar. Rolou uma informação Sim, de que eu rolou. estava a namorar Sim, com uma deixa- figura pública. Sim, deixa-me concluir. Ok, desculpa. Porque quem não ouviu não vai saber de que se trata. Ok. Né? É por isso que eu não queria que mencionasses o nome, porque tu aí Exatamente. vais estar a participar da difamação da Exatamente. pessoa. Exatamente. Então rolou esta informação. Os que acompanharam sabem. A Angola toda acompanhou isto. E, portanto, eu nesta entrevista gostava de saber se é verdade o que foi partilhado. Posso responder? Olha, houve um dia que a minha mãe ligou para mim, muito triste, e disse-me assim: filha, já viste? Eu estou a ouvir rádio, uma rádio pública, e estava uma locutora a falar com alguém que dizia que eu tinha um filho de 9 anos que eu abandonei em Benguela, se não me engano, e que eu fingia e dizia nas minhas entrevistas que eu não tinha filhos. Okay. E a pessoa que estava a falar aquilo na rádio estava a falar com toda a certeza do mundo. Só que é a minha mãe que estava a ouvir. Claro que eu não tenho nenhum filho de 9 anos. E claro que aquilo era mentira. Isto para dizer o quê? Nesta entrevista, a pessoa que estava a falar era uma pessoa que estava identificada. Agora imagina na internet as pessoas que estão por trás de um perfil que ninguém sabe quem é, tudo o que elas podem dizer. Então, essa informação é falsa, mas eu não acho que seja relevante o suficiente sequer para alguém me perguntar numa entrevista. Porque quando nós estamos a fazer uma entrevista jornalística, uma entrevista num programa nem que seja de entretenimento, tudo aquilo que a gente traz para cima da mesa tem que ter bases. E nesse caso em particular, essa questão não tem base nenhuma. Então, tipo, eu entendo que tenhas me perguntado, que há essa curiosidade, é uma polémica e tal, mas não existem bases. Não é muito pela polêmica, Não nem existe, curiosidade do não meu existe uma lado. fotografia, Acredita não que- existe um vídeo, não existe acredita uma que- testemunha, Sim. não existe um Por isso é que estudo. eu Estás lhe a fiz perceber a o que eu pergunta quero na dizer? primeira pessoa para responder. Acredita Eu que há sei, pessoas mas- que gostavam de estar aqui onde eu estou para fazer essa pergunta. Não, eu mas estou eu aqui para também fazer gostava- a pergunta destas pessoas Eu também- que cá não estão. Não, então, não. Eu entendo. deixa-me só concluir. Então, Não, mas a deixa-me só fronteira concluir. não Então, podes concluir. esta pergunta é para si, claramente, que sabes que não é verdade. É uma pergunta sem cabimento. mas Mas, eu tinha- para o outro que ouviu, ele quer saber. Mas posso concluir a minha posição? Porque eu ainda estou no seguimento da pergunta que me fizeste. Vamos avançar. Sou livre, né? Claro. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Eu acho que nós, quando trazemos uma coisa para cima da mesa, Isso. nós temos que ter a noção do tipo de credibilidade que nós temos ou não. E eu acho que porque a seguir tu podes vir perguntar se eu arranquei o coração de alguém porque viste num post. Então, essa informação que realmente rolou veio de uma publicação nas redes sociais. Ok. Não é uma fonte credível, não apresentava provas, não apresentava dados concretos. Eu acho que depois, perante mim, numa entrevista para um órgão que eu acredito, tenha a fé e a crença de que é um órgão credível, trazermos essa questão, e é uma crítica construtiva que eu estou fazendo, não é para ninguém levar a mal. Claro. Trazer essa questão que partiu de uma publicação, de um post, que eu agora posso fazer com o teu nome e dizer: o fulano de tal é gatuno e violou 3 mulheres, e depois tu vais ter que ser confrontado numa entrevista com essa questão só porque alguém anónimo fez uma publicação. Eu acho que não é bom, porque isso até é fomentar a polémica. Agora, quando forem coisas concretas, que existem dados, existem provas, eu acho que sim. Não, se calhar eu já nem pergunto, porque já existem dados e provas. Não, eu já mas não pergunto. tens que Quando saber não a minha há, versão. quando não Imagina há, que havia eu uma pergunto. fotografia. Por isso mesmo é eu que eu lhe fiz essa pergunta, porque eu quero saber a sua versão. Não, mas saber a minha versão sobre uma coisa que não tem sustentabilidade, jornalisticamente falando, não é algo muito viável. Não, é claro, só isso. Para alguns não, mas para outros sim. Mas também se calhar já deu a resposta, né? E é pouco relevante isto. Uma coisa também engraçadinha é que perguntaste nas suas redes sociais sobre as suas músicas e os seus seguidores pediram filho. Exatamente. Essa é outra questão que eu também acho que... eu tenho já 2 filhos, que são os meus 2 álbuns. Para os bom. meus seguidores, esses são os meus 2 filhos. Ok. Da minha vida particular, filhos que eu venho a gerar não são do interesse nem da esfera de pessoas que não participam na minha vida particular. É o que eu acho. Ok. Mas eu respeitei, acho que deu para perceber que eu respeitei o posicionamento dos meus seguidores e disse que
todos têm o direito de desejar o que quiserem para mim, como há quem deseja mal, há quem deseja uma coisa boa, que é um filho, né? Então eu não vou me chatear com isso. Mas também o inimigo é quando tu também tens algo contra a pessoa. Alguém que só te quer mal é só um torreiro. Então não tenho muitos inimigos. Inimigo é quando existe uma disputa entre ti e a pessoa. Tem muitas amizades no movimento rap? Tenho muitas. Irmãos mesmo. Boa. Lidas mais com homens ou mulheres? Lido mais com homens. Com homens. Muito bom. Porque identificas muito com... Porque há mais homens também, eu acho, né? Não, no ativo, no rap. Ok. Estava a falar no movimento, percebi no movimento. Sim, é mesmo. Não, na vida eu tenho mais amigas mulheres, mas estava a falar no movimento, tenho mais amigos homens. Há mais homens. Ok. Então acho que é mais fácil. Ok. Está certo. Tu sentes-te bloqueada aqui em Angola? Essa também é uma pergunta muito genérica. Eu sinto que por algumas pessoas... Não, eu digo genérica... Não é bloqueada, não é... Não, é relativo. Se formos a falar do público, não. Se formos a falar de todos os órgãos, não. Eu estou aqui agora... Para falar de órgãos, promotores de eventos... Eu já fui muito... Não, promotores de eventos... É assim, eu já fui muito bloqueada. Neste momento eu ainda tenho que ver como é que eu estou, mas eu já fui muito bloqueada, extremamente bloqueada. Está a chegar ao órgão de comunicação social porque me convidaram para uma entrevista e alguém que é chefe de quem me convidou vê-me lá fora e vai lá dentro e diz: arranja uma desculpa, mas ela aqui não entra. É porque é pelo que tu falas? Eu acho que a existência de mulheres como eu, que estão a ter esta conversa contigo e que conseguem né, dar respostas, por exemplo, como eu estou a dar, no nosso panorama, não é... Estás a dar boas respostas? Eu acho que tu dás muitas respostas, o que é que tu achas? Mas eu acho que uma mulher que fala, que tem certeza daquilo que está a dizer, tem convicções fortes, ainda é algo um bocado difícil de lidar na nossa sociedade. A sociedade não está preparada para receber uma mulher independente? Eu acho que a sociedade tem estado num processo evolutivo quanto a essa questão. Mas não é só a questão de ser uma mulher independente, é ser uma mulher independente, que sou, por acaso, graças a Deus, mas pela firmeza, sabes, calado imediatamente. Às vezes as próprias mulheres também podem se sentir confortáveis, mas alguém tem que ser a primeira pessoa, que não estou a dizer que sou eu, existem muitas mulheres com muita garra no nosso país, graças a Deus também, mas às vezes isso gera... Sabes? Depois existem vícios que certos circuitos no nosso país têm de lidar com mulheres que comigo, por exemplo, não aconteceu dessa forma. Então isso ainda é algo que chateia mais ainda. Quem é que ela pensa que é? Passou por aqui sem ser assim assado, cozido. Entendes o que eu quero dizer? Perfeitamente, Eva. Então, Entendi e está tudo dito nesta entrevista. Obrigado pela sua muito presença. Obrigada. Estou a dar por encerrada a entrevista. Alguma outra informação queira deixar? Não, olha, tem aí a música com o Girilson Israel, tudo de novo. Boa. No YouTube, eu espero que vocês vejam, que partilhem, sigam as minhas redes sociais, Eva Rap Diva, ponham like aqui nesta entrevista que estamos a fazer no YouTube e no Facebook, não é? Isso. Partilhem. Nós temos que divulgar as plataformas que existem de comunicação no nosso país, tenham elas a dimensão que tenham, porque a comunicação social também é um dos melhores instrumentos para a evolução de uma democracia. Exatamente. Então os meus parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer. Eva Rap Diva está na casa. Muito top. Eva, muito obrigado pela sua presença na rádio. Tive eu. muito gosto em ter-te aqui. A entrevista foi descontraída, né? Se bem que me como acordei há pouco vezes, tempo. né? Achas que eu te agredi? Conta-me, fala-me sobre isso. Agora já acabou a entrevista. Agora posso te perguntar. Então, ainda bem, os teus ouvintes que podem também conversar comigo. Ouvintes, muito obrigado pela nossa presença na rádio. Muito gosto em ter-te do outro lado. Técnica e seleção musical do programa Milton Júnior, Honório José nas imagens, Paulo Negrão falou para todos vocês. Ouvintes, boa tarde. Até já.